As últimas horas da guerra entre Israel e o Hamas são marcadas pela piora da situação humanitária na faixa de Gaza e o aumento dos combates em terra. Ontem, a Agência das Nações Unidas para Refugiados na Palestina disse que milhares de pessoas saquearam armazéns para levar comida, água e outros suprimentos. Armazéns da ONU, né, ali das Nações Unidas, dentro da faixa de Gaza. Em comunicado, o escritório da ONU afirmou que esse é um sinal preocupante de que a ordem do território pode estar colapsando depois de 3 semanas de confronto. Nós até comentamos isso por aqui, né, de que os vídeos que chegavam da faixa de Gaza era de a população tentando manter a normalidade na medida do possível, mas que isso não estava acontecendo. Agora acabou o suprimento em tudo quanto é supermercado, em mercadinho e tudo mais, e essas pessoas, infelizmente, estão atrás, principalmente de farinha, né, para conseguir fazer o pão. Sabe que assim que eu vi essa notícia, eu lembrei quando você falou isso, sabe? A Carla comentou aqui, acho que com 1 semana de guerra, falando sobre a ausência de saques até ali, as pessoas respeitando filas para comprar alimentos, filas de horas e horas, que até ali não tinha havido saques, que as pessoas não tinham invadido os mercados até então funcionando, aqueles que estavam funcionando. Eu lembrei na hora, quando a Carla falou isso, falou, poxa, será que se acontecesse por aqui, a gente veria essa tentativa de manutenção da ordem? Ocorre, e a gente observou aquilo até porque é uma população muito habituada, infelizmente, a todo tipo de restrição, inclusive restrições alimentares. Mas aí é um claro sinal do colapso social, né? Quando esses saques começam a ser observados. É quando o suprimento acaba e não tem mais jeito, Exato. né? As forças de Israel continuaram realizando bombardeios de maneira incessante nas últimas horas. Entre sábado e domingo, os militares do Estado Judaico atingiram mais de 1.000 alvos em terra. A artilharia israelense também teria atingido uma área próxima a um outro hospital, um dos maiores da faixa de Gaza, localizado no norte do território. O Crescente Vermelho, movimento equivalente à Cruz Vermelha nos países islâmicos, diz que Israel ordenou o esvaziamento da instituição de saúde. Porta-voz da organização, Nebal Farsak, afirma, no entanto, que não é possível realizar a manobra. Nós temos mais de 400 pacientes dentro do hospital, muitos deles estão em unidades de tratamento intensivo, e retirá-los daqui significaria matá-los. É por causa disso que nós recusamos a ordem de saída. Além dos 400 pacientes, o hospital tem servido de abrigo para 14.000 pessoas que tiveram de sair de casa. Israel sustenta que o Hamas tem usado algumas instalações de saúde para esconder as operações terroristas. Falando à rede britânica BBC, o chefe de um outro hospital afirmou que está recebendo simplesmente 55 mil desabrigados. 55... A gente não tem como precisar exatamente esse número, né? Mas imagina, mais de 50 mil pessoas que tentam se abrigar num hospital. Não é que elas estão feridas, elas simplesmente não têm para onde ir. Um estádio de futebol. Uma arquibancada de estádio de futebol. Cheio, estádio, né? Dos grandes, né? Minha nossa. Bem, o Médicos Sem Fronteiras, a organização, diz que as crianças da faixa de Gaza estão tendo de ser operadas sem anestesia. A entidade afirma ainda que os necrotérios estão inundados de corpos e que o número de feridos extrapola qualquer capacidade dos sistemas de saúde. A comunicação com o grupo de brasileiros que ainda esperam um resgate ali na faixa de Gaza foi restabelecida depois de 2 dias. O acesso à internet estava limitado na região desde sexta-feira, depois dos fortes bombardeios israelenses. Segundo o governo brasileiro, 34 pessoas aguardam a abertura da passagem humanitária de Rafah, ali na fronteira com o Egito, para serem então repatriadas, mas por enquanto sem nenhuma perspectiva de que isso possa acontecer. Tem inclusive aquele avião de resgate parado no Cairo, mas os brasileiros não podem sair de Gaza. Então aquele avião já tem mais de 15 dias ali parado e não tem nenhuma previsão nesse sentido. De acordo com a representação brasileira na Palestina, não há relatos de feridos entre os brasileiros, mas o acesso à água e gás é bastante limitado e há os relatos de grande proliferação de mosquitos e outras doenças também. Agora há pouquinho, inclusive, a Shahed Albana, brasileira, que está por lá, enviou uma mensagem para a gente dizendo que passa bem, mas que os bombardeios não param e aterrorizam moradores de Gaza. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estamos aqui na frente da fronteira do Egito, tá aqui bem aqui, a gente tava bem pertinho agora. A situação tá difícil ainda para todo mundo que está na faixa de Gaza. As ajudas humanitárias ainda também não entraram muitos caminhões.
A fronteira está fechada ainda e não há notícias da gente sair daqui. A embaixada está nos ajudando em tudo que precisamos, de comida, água, gás e tudo. É difícil de encontrar água e gás e a comida também tá acabando no país, por causa que as fronteiras estão fechadas, mas a embaixada está nos ajudando em tudo que é possível. Ontem à noite foi terrível, a gente não conseguiu dormir. Todas as noites, verdade, são terríveis. A gente não consegue dormir, não consegue ficar calmo de tantos bombardeios que eles jogam perto em todos os lugares. A gente espera que as fronteiras vão abrir logo e a gente vai conseguir sair daqui logo. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, destaca que, apesar do agravamento da situação humanitária em Gaza, o ataque terrestre que foi prometido por Israel ainda não começou efetivamente. Até agora temos de informação é que Israel colocou, vamos dizer da seguinte forma, comandos para iniciar as operações terrestres. São comandos de informação, ou seja, são grupos específicos, principalmente da área do Mossad, do Shin Bet, que são grupos de informação. Eles entram em Gaza, atacam objetivos bem específicos, alvo bem específico, recolhem informações, destroem áreas, por exemplo, de lançamento de foguetes. Em outras palavras, são grupos de preparação. Isto ainda não é a invasão, né? A invasão virá quando você efetivamente tiver a entrada. O Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas em Gaza, afirma que mais de 8.000 pessoas morreram desde o início dos bombardeios. Do lado de Israel, são 1.400 vidas perdidas. Para o especialista em segurança internacional Gunther Hudzit, o objetivo israelense de destruir o grupo islâmico está longe de ser possível e os civis devem continuar sofrendo. Porque as operações militares, elas são um instrumento para se atingir um objetivo político. E se for realmente, se o governo israelense continuar com esse objetivo que vem falando, acabar com o Hamas, esse objetivo é inalcançável, porque o Hamas não é um Estado, não é um governo que, se você derrota militarmente, como foi o caso do Saddam Hussein em 1991, você consegue obrigá-lo a mudar de atitude, assinando tratados, impondo a vontade pelas armas. O Hamas é muito mais do que isso, é uma ideologia, assim como o Estado Islâmico. Para encerrar o assunto por hora, o número de reféns em Gaza, segundo o governo de Israel, aumentou para 239 neste domingo. As autoridades israelenses não divulgam detalhes, dos reféns, mas afirmam que entre eles há civis, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Lembrando que o Conselho de Segurança da ONU realiza hoje uma reunião de emergência. Vai ser mais uma tentativa de definir medidas para garantir o acesso da população de Gaza à assistência humanitária, proteger os civis. O colegiado já vetou 4 propostas nesse sentido. 2 apresentadas pela Rússia, uma pelos Estados Unidos e uma pelo Brasil. A representação brasileira preside o Conselho de Segurança até amanhã. E rapidinho aqui, gente, porque teve um episódio na Rússia em que 60 pessoas foram presas depois que uma multidão invadiu um aeroporto para intimidar passageiros que chegavam de voos com origem em Israel. Imagens divulgadas em redes sociais mostram dezenas de manifestantes correndo ali pelo terminal. São imagens que a gente está exibindo agora na nossa live, carregando bandeiras palestinas e forçando a entrada em áreas restritas do aeroporto, que está localizado na região do Daguestão, perto da fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão, local de maioria islâmica. A imprensa russa diz que os manifestantes ficaram parando motoristas, inclusive do lado de fora do aeroporto, mandando que eles mostrassem os passaportes. 20 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave. O aeroporto permanece fechado, vai ficar fechado até amanhã, pelo menos. O governo de Israel se manifestou, condenou os atos e demandou que a Rússia haja para evitar a incitação da violência contra israelenses e judeus. Esse ato tem que ser condenado por toda a comunidade internacional. Esse tipo de perseguição a gente já viu acontecer e já sabe onde isso vai dar. Eram civis que estavam naquele avião, que não tinham nenhuma relação com o que está acontecendo agora na faixa de Gaza e nenhuma eventual atrocidade cometida
pelo governo de Israel por Benjamin Netanyahu pode justificar esse tipo de perseguição. O nome disso é perseguição e é algo que a humanidade já conhece, já deveria ter aprendido aonde esse caminho nos leva. Tá? Não é justificável sob nenhum aspecto, sob nenhum ponto de vista. Os governos não são a sua população. Os judeus, os israelenses, não são Benjamin Netanyahu, assim como os civis palestinos não são o Hamas. É preciso que a gente coloque um freio nesses ânimos. De volta ao Brasil, em São Paulo, está preso o motorista que bebeu, dirigiu, atropelou e matou 3 senhoras que estavam a caminho da igreja, na zona norte de São Paulo. Ivan Brandão. Ele vai passar por audiência de custódia hoje, Carla. O caso aconteceu ontem de manhã na Avenida Taliba Leonel, aqui em São Paulo, que é bastante movimentada, né? De acordo com informações da PM, ele estava assim com sinais de embriaguez, ele se recusou, né, a fazer o boletim de ocorrência. E é isso que você falou, isso que você relatou, né? Ele atropelou e matou 3 idosas que estavam a caminho de uma igreja na zona norte da capital paulista. Ele já foi identificado, é Felipe Zacarias Rodrigues, confessou que tinha acabado de sair de um bar, perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada onde estavam essas vítimas, você imagina, num domingo, né, num domingo tranquilo, de trânsito tranquilo, às 7 horas da manhã, e isso aconteceu. As vítimas são Leonilda Aparecida dos Santos, de 80 anos, Alzira Rodrigues Alves Teixeira, de 76, e Alcina Afonso de Franco, de 82. Elas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. Falei aqui, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi preso, vai responder pelo crime de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Obrigada, Ivan. No Distrito Federal são investigadas ainda as circunstâncias da morte de um homem pela polícia depois que o motorista do carro em que ele estava furou uma blitz. Esse homem furou a blitz, acabou atingindo um policial e parou logo mais adiante, a partir dos disparos feitos pelos policiais, um homem que apresentava sinais de embriaguez. Os detalhes chegam agora com Márcio Rocha. A Polícia Militar do Distrito Federal vai apurar, através de um procedimento do Departamento de Controle e Correição da Corporação, todas as circunstâncias que envolvem o caso da morte de um homem de 24 anos que foi atingido por tiros durante uma blitz. A fiscalização era feita em uma região de bares que fica próxima ao centro de Brasília. De acordo com a ocorrência, a equipe da Polícia Militar fazia as abordagens quando um carro saiu da fila, acelerou e acabou atingindo um dos policiais que estavam no local. Por isso, os policiais deram tiros contra os pneus do veículo na tentativa de imobilizá-lo, mas o motorista conseguiu ultrapassar a barreira e chegar próximo ao ponto de contenção. A partir daí, novos disparos foram feitos que acabaram atingindo o passageiro. Um homem da Líbia, que tem cidadania brasileira, está preso na Turquia por tráfico internacional de drogas, depois de ter as etiquetas das malas trocadas no aeroporto de Guarulhos. Lembra daquele episódio envolvendo aquelas 2 mulheres? Pois é igualzinho. A informação foi divulgada ontem pela TV Globo, que teve acesso a imagens de câmeras de segurança do terminal na região metropolitana de São Paulo. Ahmed Hassan, de 37 anos, embarcou com a família em um voo da Turkish Airlines em outubro do ano passado. Ele foi para a Turquia e depois para a Líbia, onde estabeleceu residência. O homem viajou de volta à Turquia em negócios em maio deste ano, quando foi preso logo ao chegar, acusado de tráfico internacional de drogas relacionado à primeira viagem. Ahmed Hassan foi liberado depois de 1 dia de prisão, mas está obrigado a permanecer em território turco até o julgamento em 30 de novembro. A Polícia Federal do Brasil apurou que criminosos trocaram etiquetas e despacharam a bagagem com a droga 4 dias depois da saída de Ahmed de Guarulhos. A Polícia Federal Brasileira enviou um relatório para as autoridades turcas, indicando que não há indício de envolvimento do casal no crime de tráfico. Além disso, a corporação acredita que a quadrilha responsável pode ter envolvimento com um grupo que atuou na troca das etiquetas, das malas, daquelas 2 brasileiras, lembra, que foram presas na Alemanha em março. Jane Paulini e Cátia na Bahia ficaram presas por mais de um mês. A TV Globo, porque foi a emissora que descobriu essa história, né, e que trouxe pela primeira vez, a concessionária Gru Airport, disse que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das companhias aéreas e não comentou a movimentação das malas dentro do aeroporto. A Turkish Airlines ainda não respondeu, não trouxe mais informações sobre essa investigação. Mas vai precisar, né? Vai precisar responder, seja para o público em geral, seja para a Polícia Federal envolvida nessa investigação. Esse homem, ele acabou contratando a mesma advogada
que respondeu ali, que cuidou do caso das 2 brasileiras, então ela já tem uma experiência no entendimento das circunstâncias em que isso aconteceu. Comprovada a inocência dele, e o desespero, gente, né? O desespero completo de você não ter nada a ver com aquela história, né? Se de fato se comprovar essa inocência, que ele não tem nenhuma relação com isso, como indica a própria Polícia Federal, a quantidade de tempo até aqui com essa acusação e pior, né? Ele tem um julgamento dia 30 de novembro, eu estava vendo, ele tem possibilidade de pegar de 20 a 30 anos de prisão, se não conseguir comprovar a sua inocência. Imagina, se você não tem nada a ver com a história, já ter carregado tudo isso esses meses todos, ter que contratar, não poder sair do território turco e ainda ter de aguardar esse julgamento por mais um mês, com essa possibilidade de uma condenação de até 30 anos de prisão. É coisa dessa, a gente vai seguir acompanhando aí nos próximos dias e semanas. E o temor que traz para outros passageiros do Brasil. Claro, a insegurança. Vão viajar, claro, né? Porque se essa pessoa não tem nada a ver diante daquilo que a gente já assistiu, né? A prisão de uma quadrilha inteira. Isso pode acontecer de novo? A gente temeu, né, naquela época. A coisa parece que passou, a polícia disse, não, tá tudo resolvido. De novo, gente. E você tá preso num país estranho, né? Bom, no caso, não preso, mas chegou a ficar preso. Já assistiram o Expresso da Meia-Noite? Filme da década de 70, que conta exatamente a história de um americano que foi preso na Turquia. Só que aí, no caso, ele traficou mesmo, né? Ele colocou vários pacotes de haxixe por baixo da roupa, mas enfim, mostra o pesadelo ali do que esse rapaz passou. É uma história real, se não me engano, com o Brad Davis. Eu tenho quase certeza que é uma história real. Aliás, um filmaço, viu? Vale a pena assistir. O Expresso da Meia-Noite. A Polícia Civil da Bahia investiga se outras pessoas estão envolvidas no assassinato da cantora evangélica Sara Mariano, na Bahia. O marido dela está preso depois de confessar participação no crime. Aliás, os indícios apontam que ele vinha premeditando esse crime havia um mês. Os detalhes agora de Salvador, com Diego Barreto. A família da cantora gospel Sara Mariano diz que ela vivia um relacionamento abusivo com o suspeito de matar a vítima. A própria mãe do marido de Sara disse que ele já havia admitido que planejava matar a mulher, segundo o advogado Marcos Rodrigues. Ederlan Mariano foi preso temporariamente na sexta-feira após confessar o homicídio. Um áudio enviado por Sara a familiares dias antes de morrer deve ser investigado pela polícia. Na mensagem, ela diz que o homem queria comprar uma arma. Puxei conversa, que ela disse, não, é que o cara queimado tá trazendo uma arma aí pra mim ver, se eu quero comprar uma arma. Aí eu disse, se tu comprar uma arma, eu me separo de tu, viu? Porque do jeito que tu é, com arma, tu já destrói tudo sem arma, imagina tu com arma. O corpo da cantora foi encontrado em uma rodovia também na sexta, em Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador. O próprio marido foi ao local para reconhecer o cadáver. A motivação do homicídio ainda é investigada. A Polícia Técnico-Científica do Acre está coletando amostras de DNA de parentes para tentar identificar os restos mortais das vítimas da queda de um avião. O acidente aconteceu ontem. Um aparelho de pequeno porte caiu logo após a decolagem e não houve sobreviventes entre as 12 pessoas a bordo. Vitor Litaif. As 12 vítimas que morreram no acidente de avião em Rio Branco, no Acre, passam pela perícia para identificação por DNA no Instituto Médico Legal. Os corpos foram resgatados no local do acidente em meio a uma área de difícil acesso, a 2 quilômetros do aeroporto de Rio Branco. A capitã do Corpo de Bombeiros, Francisca Fragoso, afirma que o avião caiu minutos após a decolagem e explodiu com impacto. Local de difícil acesso, não foi possível acessar com viatura. Nossos militares fizeram acesso a pé com equipamento de combate a incêndio portátil, no caso os extintores e também algumas mochilas postais, até porque com a queda da aeronave e a explosão houve um incêndio no local e como trata-se de uma área de vegetação, acabou tendo um incêndio generalizado. O pessoal fez o combate adequadamente, criou inclusive um maceiro para evitar a propagação desse incêndio. O voo era particular da empresa ART Táxi Aéreo e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas. Uma equipe do Centro de Investigação em Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, atua na apuração das causas do acidente. Bom, a Sheila falou um pouco mais cedo, né, da semana mais curta e tal, para muitos brasileiros que vão aproveitar o feriado. Isso inclui o quê? Sheila Magalhães, Carla Bigato. Quem mais?
E os nossos parlamentares? Com eles nunca tem escala de plantão, né? Impressionante. Que pra eles não vai começar na quarta, né? Começa quando? Já começou. Começou sexta. Porque a festa já começou e não tem hora pra acabar, Carlinha. Gente, bom... Não, mas aqui, ó, tá dizendo que aí eles devem ter feito um esqueminha de plantão. O Congresso se reúne até a quarta e o governo corre contra o tempo para conseguir a votação de pautas prioritárias até o fim do ano, será? São apenas 8 semanas para apreciação de propostas relacionadas às contas de 2024. Nem a lei de diretrizes orçamentárias foi aprovada ainda. Na lista de pendências também está a complexa reforma tributária atualmente tramitando no Senado. João Pedro Melo, começou na sexta, quem é que vem, quem é que está de plantão nessa semana curta em Brasília, no nosso Congresso Nacional? Bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia pra você, pra Sheila, pro Megali. Olha, eu posso dizer que eu tô de plantão desde o fim de semana, viu? Tô de olho aqui em tudo que tá acontecendo e mesmo nessa semana aí com feriado, né, na quinta-feira, a gente tem expectativa de que os parlamentares ainda votem alguma coisa. Por que eu falo isso? Porque essas sessões que estão marcadas a partir de hoje à noite, elas têm efeito administrativo, ou seja, quem não comparecer vai ter o ponto cortado, vai ter o salário descontado. Essa é a ideia. E o governo federal tá esperando aí colocar em pauta aquelas questões econômicas que ainda precisam ser aprovadas esse ano, exatamente para diminuir o déficit das contas públicas. Uma delas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a expectativa é de que o relatório do deputado Danilo Forte seja apresentado ainda nessa semana, mais especificamente amanhã, e a votação no plenário deve ocorrer entre 20 e 22 de novembro. A Lei Orçamentária Anual, então, ficaria sendo votada em dezembro. Por que uma é diferente da outra? Porque uma é a que dá a diretriz para a elaboração da lei orçamentária anual. Então, essa primeira, teoricamente, tinha que ter sido votada até julho, está atrasada, mas vai ser votada agora para que a lei orçamentária anual seja votada até dezembro. Outro assunto que deve ser discutido é o projeto de lei com urgência constitucional enviado pelo governo, que trata sobre a subvenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Ele deve ter um calendário definido nos próximos 20 dias. A gente conversou com alguns líderes partidários, como, por exemplo, o deputado José Guimarães, e ele disse que esse projeto é uma das propostas pedidas pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para ajudar na recuperação da economia. No outro lado do Legislativo, no Senado, a pauta econômica também deve movimentar as discussões. Outro texto que deve avançar na tramitação é o da reforma tributária. Esse deve ser votado no dia 8 de novembro. O líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, diz que a proposta vai ser encaminhada ao plenário com urgência também para que seja votada até o fim desse ano, né? Ou seja, antes das férias dos parlamentares. Depois que foi aprovado, então, pelos deputados, esse projeto que trata da tributação das offshores e dos fundos exclusivos, que é considerado aí essencial para as contas públicas do governo, deve ser analisado também pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E os parlamentares devem fazer no dia 9 de novembro, essa sim, uma sessão do Congresso Nacional para analisar vetos. Essa sessão do Congresso específica, ela está muito atrasada. Desde julho que a gente não tem uma sessão do Congresso, então tem muito tempo, tem muita coisa que está na pauta e que precisa ser analisado o mais rápido possível. Pois é, vamos ver, né? É acompanhar. João Pedro, bom trabalho para você. Até mais tarde. Valeu, até mais tarde, pessoal. Semana aqui cheia, se você considerar, por exemplo, que o Copom se reúne para definir se muda o patamar da taxa básica de juros. A gente continua em Brasília, agora com a informação do Adriano Oliveira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central volta a se reunir a partir de amanhã para definir a nova taxa básica de juros do Brasil. A expectativa do mercado é de que a Selic sofra um novo corte de 0,5 ponto percentual, passando de 12,75% para 12,25% ao ano. Se a redução for confirmada, a taxa de juros cairá ao menor nível desde junho de 2022 e será a terceira queda seguida. A decisão do Copom será anunciada na quarta-feira. A declaração de Lula afirmando que zerar o déficit para o ano que vem é difícil e que também não é uma prioridade do governo, né? Meio que deixando de lado essa ideia, gera dúvidas em Brasília e lideranças da base trabalham para apagar o incêndio. O equilíbrio das contas públicas é um dos principais pontos da nova regra fiscal. É uma obsessão de Fernando Haddad. Especialistas defendem que a meta é importante para passar confiança ao mercado e atrair investimentos para o país. O déficit zero para 2024,
promessa de governo, é visto como um bom remédio para conter a inflação e reduzir os juros. Porém, no encontro com jornalistas na última sexta-feira, um café da manhã, o presidente disse que não concorda com o modelo. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Mas veja, foi o governo que propôs déficit zero em 2024. Assumiu esse compromisso. Não é que o STF falou, não, você tem que cumprir essa promessa. Não era nenhuma promessa de campanha, não era nada. O governo, sem ser... Ok, tem a pressão da sociedade, tem a pressão do mercado, tem a necessidade de você criar previsibilidade e confiabilidade nas contas públicas, mas foi o próprio governo, na voz de Fernando Haddad, que obviamente não vai tornar nada público sem consultar o presidente da República, que fez essa promessa. E agora o Lula tá tratando essa promessa que ele próprio fez como se fosse algo absurdo. Todo mundo já tinha infatível. desconfiança em relação ao cumprimento dessa promessa, Sim, né? sim. Agora é o presidente Lula vocalizando o que possivelmente já não iria acontecer mesmo, né? E aí balança, sem dúvida balança, mas né? a equipe econômica meio que continua dizendo que vai caminhar nessa direção, né? Houve surpresa, né, no Planalto com a declaração, uma vez que a promessa ajuda na aprovação de projetos para aumentar a arrecadação. É um ciclo virtuoso. O caso, por exemplo, da tributação de rendimentos de fundos exclusivos e dos recursos aplicados em empresas no exterior, as offshores. O texto já passou na Câmara, falta aprovação no Senado. No Congresso, lideranças do governo tentam amenizar o clima após a fala do presidente. O deputado federal Alencar Santana, do PT, acredita que a declaração não vai frear a tramitação de propostas. O presidente Lula deu a sua declaração, mas isso tenho certeza que não atrapalhará a aprovação dos projetos na Câmara, né? Porque o que importa são os atos, as atitudes e os compromissos que o governo está tendo nesse sentido. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias disse que a fala gera constrangimento ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Danilo Fortes afirma que vai ouvir o governo para entender se uma nova meta será definida para o ano que vem. Agora no Rio de Janeiro, né? Ministros do governo federal se reúnem hoje para debater a crise de segurança no Rio. A expectativa é de que seja anunciado um pacote de medidas para fortalecer a atuação das forças policiais no estado. Mais informações chegando com o André Viana. Depois de alguns dias de conversas, o presidente Lula deve anunciar, ao longo da semana, um pacote de medidas para reforçar a segurança pública no Rio de Janeiro. Entre as ações estará a participação dos militares, mas ainda não há definição clara sobre isso, já que recentemente Lula disse que a responsabilidade principal era do estado do Rio de Janeiro. A Marinha e a Aeronáutica devem inicialmente atuar na fiscalização do contrabando nos portos e aeroportos. O Exército não entrará no Rio de Janeiro, mas pode apertar o cerco nas fronteiras. Além disso, o trabalho dos serviços de inteligência do governo será reforçado em conjunto com o Estado via Polícia Federal. Vale destacar que na semana passada, o presidente Lula voltou a falar sobre a possibilidade de criação do Ministério da Segurança Pública, mas o movimento ainda não está definido. Além disso, outra reunião entre o presidente, ministros do governo e os chefes militares está prevista para acontecer nesta segunda-feira, para discutir o problema de segurança no estado do Rio de Janeiro. Morre aos 80 anos Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc de São Paulo e um dos principais incentivadores da cultura no Brasil. Filósofo e ex-seminarista, estava internado desde o início do mês no hospital israelita Albert Einstein. Danilo dedicou 55 anos de vida ao Sesc São Paulo, estando à frente da diretoria regional desde 1984. Foi um dos principais responsáveis por criar o modelo de fomento que virou uma referência para políticas públicas na área da cultura. Em entrevista ao canal Arte 1, aqui do Grupo Bandeirantes, exibida no ano passado, Danilo Santos de Miranda fala a respeito de um conceito amplo de cultura que norteou as ações dele. Esse conceito de cultura, para mim, da intervenção humana, abrange tudo que o ser humano inventou e inventa e continua inventando, seja na ciência, na tecnologia, seja no dia a dia mais variado, seja na vida doméstica, seja nas suas relações, seja onde for. Tudo isso é cultura no sentido amplo do termo, né? Seu sentido expandido, e por isso ele inclui até a educação como parte de tudo isso. O velório do sociólogo Danilo Santos de Miranda
será realizado hoje, né, nessa segunda-feira, entre 9 da manhã e 2 horas da tarde no Sesc Pompeia, na zona oeste da capital. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro do ator Matthew Perry, que morreu no sábado, aos 54 anos. Ele ficou conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing na série Friends, exibida entre 1994 e 2004. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, o artista se afogou em uma banheira na própria casa em Los Angeles. Não havia drogas e nem sinais de crime no local. No ano passado, Matthew Perry lançou uma autobiografia em que detalhou a luta contra a dependência química. Não sei vocês, mas eu considerava ele mais engraçado ali, o mais sarcástico, né? Mais perspicaz, né? Com um tirocínio muito grande. Mas é um texto. Mas o texto meio que transformou ele em um personagem muito próximo do que ele é mesmo, né? Os roteiristas foram meio que sacando qual que era do ator e levaram características do Matthew Perry para o personagem Chandler Bing. As ironias, o sarcasmo, o humor ácido, né? Ferino. E aí tem uma história boa que os produtores da série, quando escolheram o elenco, né? Os 6, eles colocaram os 6 dentro de um jatinho e mandaram eles passarem 4 dias em Las Vegas. Ó, vão lá se divertir, cartão de crédito sem limite, um para cada um. Primeiro, para criar um entrosamento entre eles. Um perigo, né? Quer dizer, isso não criam pra gente, né? Não é? Isso não criam pra esse trio. Não criam quem, né, Sheila? Pra criar um entrosamento. Jatinho pra Las Vegas, ninguém reserva pra gente, né? Criar entrosamento, química. Mas enfim, 6 jovens atores ali que faziam teatro e tal, eram conhecidos só no Off-Broadway. Então vão lá, aproveitem pra vocês virarem amigos, né? Friends. E porque vai ser a última vez que vocês vão conseguir fazer isso na vida. Né? Agirem como anônimos. Vocês nunca mais vão conseguir fazer isso. Dito e feito. E foi mesmo. Foi um dos maiores sucessos da história da TV americana. Pô, que pena, hein? 54 anos, jovem demais. A gente fica chocado. Mas malucão, né? Malucaço, né? Uma vida Malucaço. Bem, hardcore. Né? Passou por poucas e boas. Destaque do esporte. Podemos, gente? Botafogo, hein? Mais líder do que nunca, eu diria. Rapaz, olha o Palmeiras no retrovisor, gente. Sonhar. Você olha no retrovisor, vê aquele porcão atrás, hein? Chegando, blá, 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 blá. É o medo. E aí o texto diz assim, ó. E os perseguidores do Glorioso na tabela voltam a acalentar o sonho de, quem sabe, ainda vencer o Campeonato Brasileiro. Resumo da rodada chegando agora com o Yuri Queiroga. A diferença entre Botafogo e Palmeiras, líder e vice-líder do Brasileirão, pode cair para 3 pontos na quarta-feira. O Glorioso perdeu em casa neste domingo para o Cuiabá por 1-0 e com isso chegou a 4 jogos sem vencer no Newton Santos. Ainda neste domingo, os duelos contra a zona de rebaixamento terminaram empatados por 1-1, tanto Corinthians e Santos quanto Goiás e Vasco. O placar foi o mesmo para Atlético Paranaense e São Paulo. Além do Cuiabá, a surpresa da rodada foi o Coritiba. O vice-lanterna bateu o Internacional por 4-3 no Beira-Rio e chegou aos 23 pontos, ainda 11 atrás do Santos, primeiro time fora do Z4. A gente vai falar mais ainda, né? Sobre a rodada. Falar do São Paulo, do Corinthians, de cima, de baixo dessa tabela. E também no fim de semana, na tristeza, né? Que foi ver o Fortaleza deixar escapar o título da Copa Sul-Americana. Lutou demais, mas perdeu para a LDU do Equador nos pênaltis. Tinha assim, ó, o título na mão, deixou escapar, ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. O Jefferson Salles conta pra gente. O Fortaleza esteve muito perto de conquistar pela primeira vez o título internacional da Sul-Americana. O sonho inédito do clube cearense foi adiado. A LDU venceu o Leão do PC nos pênaltis por 3-4 e levou a taça. A expectativa em todo o Brasil era grande. Mais de 8 mil torcedores do Tricolor compareceram ao estádio em Punta del Este, no Uruguai. Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, destacou o esforço do elenco e projetou o reforço do time a jogos decisivos. Agradecer sim ao torcedor, agradecer a todos que nos apoiaram nessa caminhada. Fizemos uma belíssima campanha, mas o tempo de Deus não é igual ao tempo dos homens. A gente tem que agradecer, saber que a caminhada continua. Essa caminhada começou na Série C de 2017 também com um vice-campeonato. E naquele momento nós celebramos esse vice-campeonato. E a gente tem que celebrar, agradecer a Deus. Esforço de todos. O projeto do Fortaleza, ele é forte, ele é firme e quem está sempre chegando, uma hora ganha.
Em Santiago, o Brasil soma novas conquistas nos Jogos Pan-Americanos, ultrapassa o Canadá no quadro de medalhas. Vamos direto à capital do Chile. Repórter do Band Esportes, Caio Capato, conta tudo pra gente, Caio. O domingo foi de muitas vitórias para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, tanto que pela primeira vez em 9 dias, a equipe encerrou à frente do Canadá na terceira colocação geral do quadro de medalhas. Com 34 de ouro, vai começar a semana a 1 do México. A medalha de Gabriel Falcão no judô, um dos ouros do dia, foi a 100ª do Brasil em Santiago. Uma campanha que tem tudo para passar Lima em 2019, há 4 anos, quando foram 54 de ouro e 169 no total. Destaque no domingo também para Ana Sátila, na canoagem slalom, dona de 2 medalhas de ouro, e Laura Pigossi, que além do título de duplas, também conquistou o lugar mais alto do pódio na chave de simples, algo que não acontecia no tênis desde 1987. Além do 7º título seguido da seleção feminina no handball, outra vez contra a Argentina. A tenista brasileira Bia Haddad conquistou o maior título da carreira ao vencer o torneio de Zhuhai, na China. A competição reúne as principais jogadoras do circuito internacional, com exceção das 8 melhores colocadas do ranking mundial. Bia Haddad venceu a chinesa Qin Zhang por 2-0. Com triunfo, a brasileira ergue o 3º troféu do principal circuito internacional na carreira. Em parceria com a russa Verônica Kudernetova, a tenista também conseguiu o título de duplas do torneio de Zhuhai. Depois de conquistar o título mais importante da carreira, a tenista disse estar focada em fazer um ano de 2024 ainda melhor. Ela afirma que vai usar a competição como aprendizado em busca do grande sonho da carreira, o top 10 do mundo com Bia Haddad. Eu vou tentar levar essa mentalidade. Eu acho que essa semana trouxe bastante coisa positiva pra gente, principalmente em relação ao saque e à devolução. E levar essa energia agora para recuperar o corpo, cuidar do físico, né, e me preparar para 2024 da melhor forma, que meu primeiro objetivo é terminar o ano saudável e chegar no top 10. Parabéns, Bia. Haddad. Maia. Pra que Las Vegas, gente?